Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Espero que todos estejam muito bem e estamos nos encontrando para a continuidade do nosso tratamento da Fraternidade Espírita Amor e Caridade. No dia de hoje, quarta-feira, o nosso tratamento é o de socorro espiritual. Então, convido a todos que nesse momento se recolham, se acalmem, vamos respirando profundamente, prestando atenção neste movimento da nossa respiração. E conforme formos nos acalmando, nos serenando, vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, nos conectando com essa espiritualidade maravilhosa que trabalha para nós, por amor a nós. E assim vamos iniciar com a nossa prece de abertura. E logo em seguida faremos o passe de limpeza e a harmonização. Então, Senhor, nós agradecemos por este momento, agradecemos a Deus pela espiritualidade amiga que está sempre conosco. Agradecemos todas as oportunidades de aprendizado. Pedimos a Deus que este nosso momento seja um momento de entendimento, de boas informações, que a espiritualidade possa cuidar de nós enquanto estamos assistindo o vídeo. Que eu tenha boas palavras para que seja bem entendida e que tudo aconteça da melhor maneira possível. Vamos nesse momento pedindo para que o nosso mentor individual, junto com a equipe da FEAC, possa estar com as mãos estendidas na nossa direção, deslizando as suas mãos caridosas por todo o nosso ser, retirando de nós tudo aquilo que não contribui para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio. Que as mãos amorosas desses nossos irmãos possam ir tirando aqueles nós energéticos, nos auxiliando na limpeza dos nossos pensamentos, das nossas emoções, nos acúmulos de energia, e que assim, já mais leves, possamos receber os fluidos salutares que estes nossos queridos irmãos foram buscar lá nas regiões mais sublimes da espiritualidade e que com todo amor eles vão depositando por todo o nosso ser, nos alimentando, nos reorganizando e que assim, alimentados de tantas coisas boas, nos sentindo melhores, possamos dar continuidade ao nosso tratamento espiritual. Então, queridos, vamos hoje falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e para nós é o capítulo 17, Sede Perfeitos, e o item é o 9, cujo título é Superiores e Inferiores. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Muito bem. Superiores e inferiores. Quando eu fui estudar, o texto, eu vi a semelhança das orientações que o Evangelho dá com relação à questão da autoridade, Então, para os superiores, você tem ali naquele momento da sua existência a autoridade. Peguei um paralelo com aquilo que nós aprendemos do uso providencial da fortuna.
Naquele momento você detém a fortuna, o que você vai fazer com ela? Neste momento nós estamos falando superiores e inferiores. O que isso quer dizer? Daqueles que estão ocupando uma posição em que ele tem a autoridade, o mando sobre uma pessoa ou um grupo de pessoas, e aqueles que estão subordinados a essa pessoa que detém a autoridade. Essa questão da autoridade, ela é uma coisa muito que nos alimenta de uma forma que nós temos que ter muito cuidado, porque facinho ficamos ali tão iludidos, tão envaidecidos, né, por aquela posição de mando, de autoridade, que daqui a pouquinho nós já estamos sentindo prazer em viver aquela situação e vamos nos esquecendo do porquê é que Deus nos colocou com naquela posição e para quê. Então, o que o Evangelho nos traz? Que as posições de autoridade, elas são a gente recebe essa posição, essa situação de ter a autoridade, de ter o controle, o mando de algumas pessoas, é por missão ou prova. Então, o que acontece? Nós temos que entender por que eu estou vivendo essa situação. O que eu vou fazer com isso? Então, aquelas pessoas que estão subjugadas a você naquele momento, elas estão naquela situação para que você, através da sua autoridade, possa, fazendo um bom uso da autoridade, fazer aquelas pessoas chegarem mais perto de Deus. Então, nós vamos ver isso assim. Por exemplo, nós temos dentro das relações de trabalho, você tem uma pessoa que tem autoridade, você tem os subordinados. Dentro de uma família, você tem a autoridade dos pais e subordinado a ela os filhos. Dentro da casa espírita, você tem um dirigente que tem ali uma autoridade, né? Um comando de um grupo de trabalhadores e que ele tem que fazer um bom uso daquilo, usar muito bem e, através dessa autoridade, usar o seu trabalho, usar aquelas pessoas que estão ali para que elas possam auxiliar outras pessoas e também crescerem como pessoas. Então, você tem a autoridade do professor sobre os alunos. Enfim, a gente pode dar muitos exemplos de situações em que você tem alguém detendo ali o poder do mando e outras pessoas que estão ali, como no Evangelho fala, né? Os inferiores. Entendam o que isso quer dizer, né? Não está falando que o espírito é inferior, ele está naquele momento, o papel dele naquele relacionamento é o daquela pessoa que obedece. Quando Deus coloca para nós a possibilidade de nós termos essa situação de autoridade e mando, ela tem uma função. Nós temos ali a capacidade, através das nossas iniciativas, das nossas orientações, da maneira como nós conduzimos as nossas relações com as pessoas que estão subjugadas a nós, na maneira em que nós valorizamos todas as pessoas que estão à nossa volta como pessoas preciosas e em que nós vamos ali buscar o aprimoramento delas, em que nós não desprezamos ninguém, em que nós vamos investir no crescimento daquela pessoa. Então, todas essas oportunidades que nós vamos ter de utilizar a situação de mando, de autoridade em favor do próximo, estarão ali nos nossos relatórios das coisas positivas que nós fizemos com a oportunidade do mando, da autoridade. Da mesma forma, meus irmãos, quando não fizermos um uso adequado do mando, da autoridade, também seremos cobrados, porque
perdemos ali a grande oportunidade que Deus nos concede de evoluir e fazer também evoluir as outras pessoas. Então, é aquela pessoa que às vezes é ríspida com o seu comandado e afugenta ele do trabalho, do convívio salutar. É aquele professor que às vezes é uma pessoa grosseira com os seus alunos e faz com que eles não se sintam estimulados ao estudo, ao comparecimento da aula. E, enfim, aquela pessoa que não é gentil com a pessoa que é o seu subalterno no trabalho e não estimula nele o uso da inteligência em favor do crescimento, por exemplo, da empresa. Então, você vai criar ali vícios nas pessoas que você está comandando e o responsável por fazer a coisa errada é ele, mas você tem uma parcela por não ter estimulado adequadamente a pessoa a ser uma pessoa melhor. Não esqueçamos, meus queridos, que hoje nós estamos ocupando nas relações, às vezes a situação da pessoa que detém a autoridade, mas como sabemos, porque somos espíritas, que vivemos em outras encarnações, às vezes até na mesma, né? Situações em que se muda a experiência de acordo com a necessidade da pessoa que tem que evoluir, que hoje nós somos as pessoas que estão ali mandando, mas numa outra existência pode ter sido ao contrário. A pessoa que hoje ela obedece, ela foi a pessoa que mandou em você. E na outra existência pode ser que você seja o subalterno dela. A maneira como você se conduzir com ela, a maneira como você for bem-sucedido em fazer aquela pessoa despertar para as coisas boas, pode justificar que na outra existência ela também não tenha exatamente um estímulo em ser bom para com você. Vamos entender que a autoridade ela é uma coisa transitória. Hoje eu detenho esta posição. Amanhã, porque essa posição neste momento é para que eu viva situações de aprendizado, de evolução na minha vida. Amanhã, meus queridos, o jogo muda. E aí a gente vai viver outra situação, que é a situação que vai fazer a gente crescer. E pode ser que seja a da pessoa que obedece. Há também o lado, né, no Evangelho eles citam, né, que eles falam dos inferiores, que são as pessoas que obedecem. Não levem ao pé da letra esses superiores e inferiores, é uma maneira de dizer. As pessoas que ocupam nesse momento uma posição de ter que obedecer à pessoa que detém autoridade, ela tem que ser correta, ela tem que fazer o melhor dela, ela tem que ser generosa, ela tem que ser íntegra, caridosa, inclusive para a pessoa que está na posição do mando, mesmo que a pessoa que manda não o seja. Ele tem que ser bom, ele tem que ser honesto, digno, ele tem que ser amoroso e tolerante, independente daquele que manda fazer, porque ser tudo isso faz com que ele se sinta feliz. Porque fazer o certo é o que tem que nos alimentar, independente da contrapartida do outro. Vai chegar o dia, meus irmãos, e eu peço muito a Deus por isso, em que todos nós vamos fazer o correto, todos nós que estamos aqui nessa evolução, em todas essas provas, em toda essa escola maravilhosa, né, que esse processo das reencarnações nos trazem, quando nós atingirmos um determinado ponto evolutivo em que nós todos, mandando ou obedecendo, todos nós faremos o nosso melhor, porque a generosidade estará dentro de nós, a bondade, a gentileza,
a honestidade, a verdade, a caridade estará dentro de nós. E, acima de tudo, nós estaremos tão conscientes do o que é correto, e não só do ponto de vista de sabermos, nós vamos saber, entender, e aquilo estará interiorizado dentro de nós, que nós faremos o correto, porque dentro de nós não vai haver espaço para sermos de outra forma. Vamos pedir a Deus que nós tenhamos condições de ir colaborando, nesse lapidar dessa pedra preciosa que é o nosso ser, nesse lapidar da pedra preciosa que é o nosso semelhante, e que todos juntos, num esforço mútuo, com muito amor, muita dedicação, nós possamos colaborar uns com os outros fraternalmente para evoluirmos e chegarmos todos mais perto de Deus. Convido a todos que pensem a respeito, que leiam a lição, é sempre muito bom, e que durante a semana, quando lembrarem dessas nossas conversas, todas essas palavras que nós estamos aqui dizendo, sejam uma lembrança, um estímulo constante do que vocês podem fazer para ficarem melhores, mais belos espiritualmente. Então vamos para as nossas vibrações. E vibrar, queridos, é desejar o melhor, desejar saúde, felicidade. E vibremos então. Que do nosso coração brote esse sentimento maravilhoso e que nós possamos vibrar pelo nosso planeta que nós amamos. Para que não hajam guerras, para que haja a paz e a concórdia. Que essas divisões territoriais sejam uma coisa simbólica, que entre nós, todos nós, independente da origem que tivemos, do país que viemos, possamos, Senhor, nos olhar como irmãos e nos amar dessa forma. Vibremos pelos governantes, vibremos pela natureza, pelos animais, pelas águas, vibremos pelas flores, pelas árvores. Vamos vibrar pelos oceanos. Vamos vibrar, Senhor, pelos médicos, pelos cientistas que trabalham desenvolvendo a tecnologia em nosso favor, desde a cura das doenças até coisas relacionadas à tecnologia. Vamos, Senhor, vibrar por todos os pais de família que têm ali a missão de educar os filhos queridos, papais e as mamães. Vamos vibrar pela nossa juventude tão necessitada de uma referência. Vamos vibrar pelos nossos velhinhos, que eles possam receber os nossos abraços. Vamos vibrar por todas as famílias que têm ali, sob os seus cuidados, um idoso também, que eles percebam a grande oportunidade que Deus está lhe oferecendo de retribuir aquelas coisas maravilhosas que eles na juventude fizeram por nós. Vibremos pelos órfãos, por aqueles que estão nos leitos de hospital. Vamos vibrar, Senhor, pela espiritualidade que trabalha incansavelmente por nós. Vamos vibrar por todos aqueles que estão prestes ao desencarne, que sejam amparados e abraçados amorosamente. Vamos vibrar por todos os espíritos, encarnados e desencarnados, que têm a venda da mágoa, da vingança nos olhos, para que isso seja retirado e faça florescer no coração de todos eles o amor, o perdão, a alegria e a fraternidade. E vibremos para que nós possamos ser pessoas melhores, exercitar o Evangelho de Jesus, primeiramente para conosco e no nosso lar, que são os vínculos mais sagrados que existem. Que nós possamos ser
possamos ser boas esposas, bons maridos, bons papais, bons filhos, bons netinhos, bons avós, bons companheiros. Que nós possamos ser seres humanos melhores, irmãos de toda a fraternidade, da humanidade, melhores e mais participantes no bem-estar, no progresso de todo esse conjunto maravilhoso que é o ser humano, a natureza e o planeta que vivemos. Senhor, muito obrigada por este momento. Obrigada pela oportunidade do trabalho na casa espírita. Agradeço a atenção de todos vocês. Agradeço a espiritualidade que investe em todos nós, desde a pessoa que faz o vídeo até a pessoa que está ouvindo. Porque eles nos amam, independente dos nossos defeitos, das nossas imperfeições. Eles têm tanta fé que nós somos capazes de ser melhores. Agradecemos o amor de Jesus, agradecemos o amor de Deus, nosso Pai querido. Eu peço a Deus que vocês tenham uma semana repleta de muito trabalho, mas de muitas realizações, de muitos encontros felizes, de oportunidades de caridade aproveitadas, de oportunidades de perdoar e pedir perdão, de oportunidades de se observar e fazer reforma íntima. Que vocês todos possam estar novamente na próxima quarta-feira, reunidos aqui, em torno dos temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a semana seja boa, que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós. Muita, muita paz a todos.